na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, meus cachorros. Beleza? Beleza. Tudo bem com você? Tinha alguém que fala, beleza. Não lembro. Era o Fuscão, que trabalhava comigo lá no Atacado Laticínios. Eu gosto de Eduzinho. É o Fuscão. Eu gosto de Eduzinho. Eduzinho, a gente é boa demais, beleza? Ele fala desse jeito. Saudades do Lalo também. O Lalo também era gente boa. É Lalo. Mas, ó, nesse vídeo a gente vai conversar sobre Muricy no Casagrande. Falou do menino Neymar, né? Falou. Inclusive, cara, podcast, né? o podcast do Casagrande é bom. Pode assistir, mano. Pode assistir. Eu não gosto de falar de política. Chama nós, Casagrande. Chama nós. Pode chamar, Casagrande. Gostei, cara. Muito bom. Inclusive, nós vai no Vampeta. Vamos no Vampeta, segunda-feira, 7 horas da noite, ao vivo. Porque tem churrasco. É verdade. É ao vivo? Minha nossa. É ao vivo. O programa do Casagrande é Casão Pode Tudo. O nome legal, né? Mas, enfim, vamos falar disso. Vamos falar também da grave crise implementada na Gávea depois que o Landim falou do Gabigol, né? E também sobre o Flamengo exigir da sua patrocinadora Master o mesmo pagamento que o Corinthians recebe do seu patrocinador Master. Tá eu achei estranho esse exige, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso. Primeiro de tudo, agradecer você que está no canal, pede sua contribuição no vídeo aí, dando um like, um comentário, muito importante. Aperta aí, interage com o vídeo de graça, de alguma maneira. Isso, interage com o vídeo de alguma maneira, no meio do vídeo eu falo da rifa, tá? Nesse aqui, vamos começar aqui falando do Gabigol ou do menino Neymar, você prefere falar, ou do Flamengo? Vamos falar do Gabigol primeiro aí. Gabigol causando discórdia no meu Mingau. Ó, a matéria aqui é do Globo Esporte, é do Eric Faria, tá? Que agora é comentarista também. Comenta bem o Eric Faria, pra falar a verdade. Né? Bastidores, declarações de Landim sobre a renovação de Gabigol caem como bomba no futebol do Flamengo. Presidente voltou atrás no acordo do fim do ano passado e já admite perder atacante de graça. Nossa, estamos surpresos. A gente falou disso desde o ano passado. A gente tá falando disso. Exato. Tudo bem, e a gente sempre fala também sobre no fim do contrato a gente vai fazer a proposta, se ele quiser ficar, não, se ele recebeu. Ou seja, o Flamengo não quer, vai chegar lá no fim do ano, vai propor um valor para jogador nível alto, um jogador um nível pequeno, e depois o Gabigol vai para outro time aí. Claro, o Flamengo quis manter, mas ele não quis ficar. A matéria até fala disso aí, uma aspas do próprio Landim sobre isso, tá? Eu vou ler aqui a matéria, ó. A renovação ou não de Gabigol no Flamengo continua agitando os bastidores do clube. Em um primeiro momento, foi celebrado um acordo entre as partes no fim do ano passado para um novo vínculo até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação, porém o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que antes tinha dado o aval para o acordo, mas mudou de ideia e preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, a recente entrevista para a Rádio CBN, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder o atacante de graça, caso ele assine um pré-contrato contra o clube a partir de julho, caiu como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro. Assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo de base política, no qual ele afirmou: não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos o contrato no ano passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. É isso mesmo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Eu não tenho dúvida disso. A Gávea precisa administrar essa relação com o Ninho do Urubu no ano eleitoral e, ao mesmo tempo, no último ano de contrato de Gabigol, que, por enquanto, não pode jogar devido à suspensão até abril de 2025 pelo TJD. Né? A defesa do jogador entrou na última terça-feira na Corte Arbitral do Esporte com um pedido de efeito suspensivo. Bom, cara, a primeira aqui, a gente já tá falando que ele não vai ficar, que provavelmente ele não vai ficar. Ele é um jogador muito caro, o salário dele é muito alto, o retorno técnico dele no momento ano passado, né? Não é bom. No momento dele não. O Pedro tá muito bem. Exato, assim. E ele é um jogador caro que pediu um aumento. Dado a história, dada a contribuição, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, é um dos maiores ídolos de todos os tempos da história do Flamengo, não só de agora, tá? Então, assim... Números, as conquistas, a importância nos títulos importantes. Gols finais, o cara fez gol nas 2 finais de Libertadores que ele ganhou, pô. Ele fez gol do título das 2 conquistas, ele fez todos os gols de título de Libertadores que o Flamengo tem depois do Zico, cara. Ele fez os 2 gols da final contra o River Plate e fez o gol da final contra o Atlético Paranaense. Então,
Isso aqui ele já tá marcado na história do clube, fora os outros títulos também, né, que são grandiosos e tal. Enfim, mas o retorno técnico dele não vem sendo condizente com o valor que ele recebe. E essa admissão aqui desse áudio do presidente aqui com os correligionários dele, né, Pepe? Com a galera que é da base dele ali, faz sentido, e vazam ali esse tipo de áudio, mas assim, faz até sentido, porque assim, o Flamengo pode falar, pô, o Gabigol quer ganhar 2 milhões por mês. Por quê? Tipo, beleza, ele escreveu tudo aqui, ele fez, foi ótimo e tal, mas assim, igual o Real Madrid faz, você não pode simplesmente ser só grato ao jogador e ir renovando o contrato, cara. Porque uma hora a conta chega. O Barcelona tomou esse caminho de renovando por gratidão, de renovando com medo de perder jogador, né? Mesmo o jogador não sendo tecnicamente o prime da técnica e do absurdo da apresentação de futebol, e o Barcelona tá pagando a conta até hoje. O Real Madrid, ele valoriza a história, porém ele entende que certos momentos acabam. Se o Real Madrid tivesse renovado o contrato do Sérgio Ramos, ele não poderia ter contratado o Alaba, entendeu? Então, assim, você precisa pensar a longo prazo. E eu acho que, nesse momento, o presidente do Flamengo tá pensando nisso. Cara, eu tenho o Pedro, acabei de tratar um menino aqui que tá em ascensão, por mais que tenha uma idade já mais avançada, tem 27 anos, mas é um menino que tá jogando bola ali, é uma aposta, né? Eu não preciso de um cara ganhando 2 milhões por mês sentado no banco de reservas, cara. A gratidão não pode atrapalhar o futuro da instituição. Exato. Você falou, o Real Madrid. Óbvio que eles eram muito gratos ao Cristiano, ao Sérgio Marcelo, mas eles sempre pensam na instituição, porque é para isso que eles estão ali também nos jogadores, né? Para construir a carreira deles e também ajudar a instituição. E não tem como. Chega um momento que você fala, pô, tá entregando? Então eu posso te pagar aqui. Você também não pode também ser refém de um jogador porque ele é um ídolo e tal. Acontece muito com o Corinthians hoje. O Corinthians hoje tem o Cássio lá, porque muita gente defende, mas eu, na minha visão, acho que ele poderia buscar outros áreas, e sei lá, o Grêmio, não sei. Ou perder a posição, né? Exato. Ou dar passagem pro Carlos Miguel, porque para mim tá atrapalhando, né? Então... E aí uma hora o cara vai querer sair para jogar, né? Numa dessa você perde um baita goleiro que poderia ser um goleiro aí dos próximos 10 anos, 12 da história do Corinthians, assim como o Cássio foi. Porque você tá preso ali na nostalgia do que o cara representou, do que ele sempre vai representar. Ele não vai deixar de ser um dos maiores, para muita gente, o maior ídolo da história do Corinthians. Ele não vai deixar de ser, caso isso aconteça, caso perca a função. Mas é um exemplo aí que para mim atrapalha. Então tem que se pôr ali os dois pesos e ver o que vale mais nesse momento. Eu também acho, mas enfim, acaba meio que gerando uma guerra fria, né? Porque você vai ter um cara insatisfeito ali, né? Que queria ter uma valorização no contrato, mas que ele sabe, e o Flamengo também sabe, que nenhum clube do Brasil vai pagar nada perto do que o Gabigol recebe. Talvez um Palmeiras... Uma milhazinha ele recebe em qualquer assim, lugar, sim. Ele recebe 1.800.000. Sim, então. Já é um salário muito alto. Talvez um Palmeiras, talvez um Atlético Mineiro, né, com a SAF, talvez o Bahia com a SAF, talvez esses clubes equiparem o valor. Eu não acho que o Palmeiras pagaria o mesmo. Também acho que não, mas assim, sim. Eles têm potencial financeiro para pagar. Tem. O Botafogo tem o potencial financeiro para pagar. Porém, eu não acho que ninguém vai fazer isso, porque nesses clubes ele não fez história. Ele fez o outro. Entende? Então, assim, a mesma coisa, eu acho que o Palmeiras, em algum momento, pensa com o Dudu também, cara. O cara tá machucado, vamos ver como ele vai voltar. Senão eu não vou renovar o contrato. Ele recebe 2 milhões por mês, é o maior salário do Brasil. Vou manter um cara de 32 anos, que pode vir não render o mesmo de antes. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que administrar essa situação. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado na balança. Você não pode simplesmente renovar com o jogador por gratidão, cara. Não dá, tá? Não dá pra pensar só em marketing também. Não é nem forma Gabigol, de querendo ou não, né? Muita gente vê como um desrespeito você querer baixar o salário do maluco. Mano, eu digo nem de baixar o salário, tipo, assim, ele quer Mas eu acho que não chegou o momento que ele era muito importante, ele teve a valorização, ganhava um salário ali que poderiam pagar, mas hoje ele tem que entender também que ele não tá entregando o mesmo que tá entregando, não tem a mesma importância no elenco, então tem que se avaliar ali também, né? E outra, o Flamengo hoje ele tem como centroavante um postulante à vaga da seleção brasileira, eventualmente pode ser titular em algum momento. Então assim, o Flamengo tem um grande centroavante. Se o Pedro tivesse sido vendido para o futebol da Arábia Saudita,
como eles tentaram lá atrás, aí era outra história, outra conversa. Mas não foi isso que aconteceu. O Pedro continuou no Flamengo, atacante do Flamengo, e eu não acho que o Pedro vá sair do Flamengo por muito tempo, porque ele já tem uma idade que a Europa já não vem tanto, com tanta grana. Então, assim, só sem mercado alternativo, né? A única coisa que eu discordo do Landim aqui no final, aqui no áudio dele, ele fala assim: a perda de imagem que ele terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Cara, assim, tudo bem, eu entendo, o Flamengo é um clube de grande proporção. A exposição mas, assim, é gigante, mas... Não é só o Flamengo, gente, tá? Tem isso aí. No Brasil tem... O Gabigol sempre teve uma baita exposição ali, era artilheiro dos campeonatos pelo Santos toda hora aí, Copa do Brasil. Não, ele foi para a seleção brasileira como jogador do Santos, né? Então, assim, não nem tô falando que é o caso do Santos aqui, mas qualquer outro que quer jogar. Não, mas também São Paulo, assim, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá, né, gente? Óbvio que o Flamengo tem muita exposição, mais do que muitos outros clubes, mas também não tem só o Flamengo no mundo, né? Mas, por exemplo, se o Gabigol, eventualmente, eu nem vou falar do meu time, vai pro São Paulo, você acha que ele vai perder a imagem dele, que não sei o quê? Não. Quando o Adriano jogou no São Paulo. Pois exato, é esse ponto, não vai perder, tá? Outra coisa é que saiu que o Flamengo fez um acordo com a PixBet, né, sua patrocinadora Master, fazendo uma exigência que a PixBet se igualasse ao mesmo valor que a VaiDebet paga para o Corinthians, 35 milhões a mais? 120 milhões. 120 milhões de reais por ano, né? E que a PixBet simplesmente aceitou. Agora, assim, exigiu, falou, vem aqui e paga. Eu acho bem estranho esse tipo de nota, mas eu acho que pode ter havido um acordo, sentado conversado. Chegaram lá, galera, estão pagando lá, será que vocês não podem arrumar aí? Que é bom até para a imagem de vocês, mostrar que vocês batem ali. São os maiores, né? Tipo, vocês estão maiores, estão pagando o maior patrocínio do Brasil, do clube mais popular do Brasil, e etc, né? Então, assim, exigir eu acho bem complicado, mas acho que pode ter tido uma conversa assim. Agora, exigência, paga ou eu vou embora, né? E outra, na matéria tá mais ou menos isso. Se não quisesse, eles iam atrás de outra para cobrir a proposta. E assim, e para você quebrar a conta, você tem que pagar. Não adianta falar, eu não quero mais. O Flamengo tem que pagar pra PixBet. Então toma aqui, tem multa, velho. Não é mentira. Mas também falei que o Flamengo hoje, na situação financeira que tá, ele pode até abrir mão desse patrocínio Master. Tipo, minha camisa vai custar tanto a partir de agora. Quem não quiser pagar, eu prefiro não ter nada. Porque eu não preciso dessa grana. Essa grana aqui vai se atrelar a nossa marca, porque sim, porque a gente hoje tem um poder financeiro maior que os outros. E isso dá para ser feito. Mas nesses termos aí, tipo, paga, não sei o quê, não é assim, cara. Não, parece que o time chega lá, os caras diretores falam assim, olha, eu sou Flamengo, você tem que fazer o que eu tô mandando, senão acabou. Não é assim que funciona, cara, né? Então é uma troca, até porque quem tá botando dinheiro é o patrocinador, né? Então é isso. E outra, o Muricy Ramalho, histórico treinador do São Paulo, Santos, Fluminense, quase seleção brasileira, São Caetano, Internacional, ganhou o Paulistão pelo São Caetano em 2004. Tomou raio na cabeça e tá aí. Pois é. O senhor Muricy Ramalho foi participar do Casão Pode Tudo, podcast do Casagrande, e nesse corte aqui, ele fala sobre especificamente o Neymar, né? A gente sabe todos os pormenores que o Casagrande tem com relação ao Neymar, mas o Muricy não é o caso, tá, gente? O Muricy treinou o Neymar, inclusive, eu sempre falava na época, né? Ele usava a tática do TNN, toca no Neymar e vamos ver o que acontece, né? Porque muitas vezes o Neymar ficava sozinho jogando no Santos do Muricy Ramalho. E eu vou falar das aspas aqui, a gente continua a seguir, tá? O Neymar, e ele fala sobre a situação de seleção brasileira. Ó, na visão de Muricy Ramalho, Neymar só chegará forte para defender o Screte Canarinho. Que beleza esse texto no Torcedores.com. Screte Canarinho é muito bonito. Na corrida pelo hexacampeonato de 2026, se colocar em mente a necessidade de buscar o máximo condicionamento físico possível. Para o atual coordenador técnico do São Paulo, não adianta o atacante ser diferenciado em termos de qualidade técnica, se não suportar o ritmo do futebol atual. Aí abre aspas para o Muricy. O Neymar, se ele não voltar a cuidar do físico dele, vai ser difícil de jogar. Eu adoro ele foi meu jogador aos 19 anos. Só que o futebol hoje não tem jeito. Se o cara não for fisicamente forte e ele não estiver bem, mesmo sendo desse gênio do improviso, não vai. Ele depende muito da parte muscular. Se o Neymar não puser na cabeça dele que precisa estar bem fisicamente para jogar, ele vai ter muita dificuldade. É o que falou o Muricy. E, cara, assim, tá 100% certo. Você pode ser um gênio da técnica. Né? Assim, mas obviamente, é porque assim, quando fala Casagrande falando, vai ser sempre o ataque, né? Mas não, né? Aqui é a análise do jogador, pura e simples. O Neymar vem de contusões seguidas todos os anos,
graves. A gente já viu que pela parte física aí ele sofre, não é de hoje. Então, se ele quiser alguma coisa diferente aí, tentar emular um Messi final de carreira aí com chave de ouro, é a última chance. E eu acho que é justamente isso a mira dele, né? Lembrando que antes da Copa de 22, o Neymar, o Messi e o Mbappé no PSG estavam arrebentando antes da Copa, os três. O Neymar até alguns momentos estava melhor que os três, era que tinha mais gols e mais assistências ali. E depois na Copa aconteceu o que aconteceu. O Neymar se machucou de novo durante a Copa, acabou perdendo um jogo, né? Enfim, o Neymar, tecnicamente, obviamente ele sobra. A gente viu pela seleção do Diniz ali. Quando ele estava jogando, o Brasil ganhou. Quando ele não estava, o Brasil perdeu. Literalmente foi isso. O Brasil perdeu sem o Neymar em campo. Jogou mal. Não importa. Ele em campo ele faz diferença. Pro bem e pro mal, né? E o fato do Dorival já ter trabalhado com ele, saber as nuances que pode trabalhar com o Neymar, é um fator que contribui positivamente para isso. O problema é realmente só a parte física. Eu acho que a vontade, a técnica, isso aí, ele tem. Tenho certeza. Isso aí eu tenho certeza, cara. Ele quer jogar bem, ele vai jogar bem, ele tem técnica para isso. O problema realmente é a parte física. Mas, vou fazer uma comparação, não quer dizer técnica do jogador, mas a situação. O Pato, quando ele volta pro Corinthians, e ele tinha muitos problemas físicos, lembra, Pepe? Lógico que a idade é diferente, a fisiologia é diferente. Tinha idade boa, mas assim, o Pato tinha muitos problemas físicos, né? E ele volta pro Brasil, e querendo ou não, cara, o Brasil, na medicina esportiva, é muito avançado, tá, gente? O Corinthians era a funilaria dos jogadores do Brasil. Sim. Né? Rumou Renato Augusto, rumou Mas hoje é o Palmeiras, né? O Palmeiras é esse time em São Paulo que hoje faz isso. Então, assim, ele volta pro Brasil, pro Corinthians e trata tudo, e o Pato para de se machucar com aquela frequência de antes. Ele volta a ter contusão no joelho agora mais velho e tal, né? Mas a frequência que ele tinha lesões no Milan realmente era muito grande mesmo. E aí no Corinthians isso para, porque o Corinthians faz um tratamento, detecta exatamente o problema que ele tem, e às vezes o Neymar pode estar com esse mesmo problema. Cara, às vezes, e o caso Pedrinho, que é hoje a presidente do Vasco, fala muito isso, o Pedrinho tinha um desnível na bacia, né, que é aqui na pelvis, que mudava um pouquinho, tipo coisa de 1 centímetro, que fazia com que ele se contundisse várias e várias vezes ao longo do tempo. Então, ele sempre tinha contusões por causa desse leve desvio. E aí ele foi fazendo um tratamento no Santos na época, que era o Filé, que tratou o Ronaldo, ajeitou isso aí e ele parou de se machucar. Então ele vai até o final da carreira sem se contundir. Então, assim, às vezes é alguma coisa que não foi detectada lá, que poderia ser detectada aqui, a medicina daqui e tal. O Joaquim Grava, que é muito famoso aí, que foi técnico, não, foi médico do Corinthians há muitos anos, da seleção inclusive, às vezes consegue dar esse nível aí e o cara para de se machucar de novo. Mas que do Neymar é muito de pancada, né? Sim, é muito de pancada, mas a última não foi, né? A última foi ali, prendeu o pé no gramado, torceu o joelho, estourou o ligamento. Mas às vezes é alguma coisa assim, e eu acho que ele, bem fisicamente, estando bem fisicamente, a técnica se sobressai. E aí, cara, né, aí é ele mais 10 mesmo. Não tem... Igual o Ronaldo, semigordo, tanto igual que ele fez de diferença. Não, e aqui, de novo, não estamos falando do tamanho de jogadores, porque o Ronaldo é maior que o Neymar. Não, tamanho, mas qualidade Neymar. Não, mas a qualidade, exatamente, né? O Ronaldo, tecnicamente, sempre sobrou. Se ele se destacasse no físico, aí, meu irmão, era voltar para a seleção e tal. Ele, simplesmente, em determinado momento, ele viu que não vou ficar só na técnica. Enquanto eu aguentar na técnica, eu jogo. E foi isso. Depois ele desencanou e parou de jogar. Foi basicamente isso. Né? Eu acho que o Neymar segue pelo mesmo caminho. Vai vir hiper focado na Copa de 26. Após a Copa do Mundo, talvez aí o Neymar entra num outro espiral, às vezes para parar de jogar, dependendo do resultado da Copa, né? Porque ele não vai querer até 2030, porque ele não vai ter idade também para jogar outra Copa do Mundo, né? Então é a última dele, é a última The Last Dance total. Eu vou por esse pensamento. O senhor concorda? Que faz? Eu acho. Eu não sei nem se ele tem muita vontade, mas eu acho que se ele tiver um pouquinho assim, se cuidar o mínimo aí, 2 aninhos só, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vontade, principalmente focando em Copa, ele tem, Pepe. 2 aninhos aí, pelo amor de Deus, é The Last Dance mesmo. Se não for agora, não vai ser nunca mais, né? Então, ele tem 2 anos para jogar o fino. Eu quero acreditar. 2 anos para jogar o fino e não se machucar também, né? Porque ele não pode ficar se machucando também, porque não adianta você jogar o fino e ficar estourando, porque isso vai acabar contribuindo, né? Mas enfim, quero saber a sua opinião aí nos comentários, vai ter sempre os meus comentários, eu jogador em atividade, não tá na minha aí pra nada, vocês estão passando pano, enfim. Tá tudo certo. Nos vemos no próximo vídeo, vai lá na rifinha, futirinhas.net, tá certo? Um beijo, um queijo, até logo e tchau.